Olá, pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial, na bicicleta, hoje, fazendo atividade física. Primeiro dia da semana que eu tô fazendo atividade física, 60 minutos aqui na bicicleta ergométrica. Já andei aqui 8 km e 23 metros, 43 minutos. E aumentei a carga. Agora no finalzinho, né? Vou até nos 60, tá pesadinho. Tô mais lenta na pedalada. Eu aumentei a carga, tá? Bom, gente, aqui eu sou Priscila, né? Mostro aqui, falo da arte marcial, falo um pouco da minha trajetória nas artes marciais, vou cruzando com a vida, com as coisas, né? E tal. Pratico arte marcial, gosto. Tô fazendo arte marcial no momento. Pratico já há um tempo, arte marcial, já passei por várias. E aqui eu vou mostrando um pouquinho, falando um pouquinho da minha história, das coisas que eu gosto na arte marcial, as dificuldades, o machismo, que é um problema, né? O principal problema na arte marcial, os principais problemas nas artes marciais, na minha opinião, o machismo, assédio moral em dojos, a falta de politização, falta de conhecimento dos professores e dos praticantes da arte marcial que praticam, discriminação, preconceito, problema para lidar com a diversidade nos dojos, esses são os principais problemas, né, nas artes marciais, abuso de poder dos senseis. No meu caso, eu acho que os problemas maiores que eu percebo, né, nos professores, nas lideranças, Sifu, mestre, sensei, Shihan, é o abuso de poder deles, tá? O machismo deles e o abuso de poder deles, tá? A deformação, eles são homens muito deformados, né? Então, quando você vai praticar uma arte marcial, geralmente são homens rústicos, mesmo os que têm estudos, são muito rústicos, né? São ignorantes, tá? Tirando um ou outro, né? São homens bem difíceis de você lidar, tá? Então, assim, quanto menos você falar com eles... O que eu aconselho a mulher? Quanto menos você falar com o seu sensei, seu shihan, seu sifu, seu mestre, melhor para você, tá? Vai dar, faça a sua arte marcial e mantenha o distanciamento desses homens, tá? É isso que eu diria para vocês nesses meus 15 anos de artes marciais. Tá? A única forma de você ter paz na arte marcial é mantendo o distanciamento daqueles homens. Não se relacione com ninguém, não tenha relacionamento com colega de treino, não se relacione de jeito nenhum com o professor, esqueça, existem muitos homens mais interessantes para você se relacionar. Aqueles homens são para técnica, para treino, não são para relacionamento. Mulher tem que entender isso, senão ela vai continuar se ferrando, tá? Só isso. A maioria das mulheres que eu vejo se relacionando com homens em dojo, com sensei, sifu, mestre, colega de treino, todas que eu conheci se ferraram, tá? É só isso, não se desenvolvem, ficam na sombra de um homem, de um sensei, algumas até casam com o sensei, não é que ouve muito isso, né? A mulher casou com o sensei, era aluna, casou com o sensei, ela é uma sombra dele. Ela se tornou sensei. Claro, ele facilitou as coisas para ela também, né? E vai ficar sempre isso, né? Ela vai carregar sempre essa sombra, né? As pessoas sempre vão vê-la como alguém que foi privilegiada do sensei, porque ela dorme com ele. Então é complicadíssimo, né? Para a mulher lidar com isso. É claro que ela teve um esforço. Não estou falando que ela não tem mérito. Ela tem mérito. Mas ela vai sempre carregar, né? Essa coisa da sombra, né? Então eu acho que a mulher, tudo bem. Se ela, sei lá, eu não sei como é que pode uma mulher casar com sensei, tá? De Aikido, Sifu. Sincero, eu não sei, tá? Vocês não... Não sei, mas tem mau gosto para tudo, né? Mas sabe, se for uma paixão, que eu acho que é doença, né? É doentio, né? Uma aluna casar com sensei é doentio, não é normal, tá? Já começa daí, é um relacionamento doentio, de abuso de poder e tal, né? Completamente desigual, né? Então já é um traço doentio de ambas as partes. Mas eu acho que não é o ideal, não é o indicado, isso vai atrapalhar a trajetória da mulher, tá? Ela tem que escolher. Ela que se relacione com um homem de outro lugar, né? Tem tantos homens, porque tem que ser do dojo, tem que ser o sensei, né? É ridículo. Mas enfim.
Eu vi muitas coisas nas artes marciais nesses anos que eu estou. E sim, os relacionamentos é a parte mais desgastante na arte marcial, lidar com aqueles homens, né? O machismo deles, eles tramando te tirar de dojos, sensei completamente deselegante, né? Chega, dá em cima de você, entendeu? Que nem eu tive no primeiro dojo de Aikido, né? Sensei Rick bem grosso, um homem deselegante, grosseiro, sem educação, sem noção nenhuma, né? Você vai lidar com isso. Colegas sem noção nenhuma, sem educação, né? Deselegante, sem limite, você vai ter que lidar. Então, assim, lidar com os homens, né? Nos dojos, com alguns, tá? A maioria, vai. É difícil, tá? Você vai encontrar uns homens muitos, né? Sem noção, né? Sim. Mas você vai ter que lidar com esse cara. Então, por isso que eu acho, mantenha a distância desse homem. Vá lá, treine, faça o seu treino, vai embora, não tenha muito relacionamento, não tenha muita conversa, nem pensar em ter relacionamento com eles, tá? Amizade ainda vai ser difícil, porque eles não têm noção nenhuma, eles confundem coisas, né? Bom, gente, aconteceram umas coisas absurdas em vários dojos, né? De Aikido, capoeira, ninjutsu, Hapkido. No ninjutsu foi um absurdo o que aconteceu lá. Nossa, eu fiz um tempo, né? Eu falei, cara, chegou um momento que eu tava de saco cheio do Aikido, porque eu já tinha brigado com um monte de sensei de Aikido. Não tinha mais sensei de Aikido pra mim, tá? Falei, quer saber, eu vou dar um tempo no Aikido, que eu tô de saco cheio desses senseis. Eles são insuportáveis, são ultra machistas, não dá, não tem condições, né, de você... E olha que eu ia lá, fazia aula e vinha embora, hein, não tinha conversa com o sensei. Não tem nem condições de eu ter conversa com o sensei de Aikido. Eu teria que baixar muito meu nível. Eles são ultra machistas, né, eles estão dentro de uma caixa. Né? Então, eu não tenho nenhum tipo de afinidade com sensei, com mestre, com Sifu, não tenho afinidade com esses homens, né? Eu vou lá, faço aula e vou embora, né? Não tem nada a ver comigo, né? E outra, eu mantenho um distanciamento, que é como dá certo pra mim, tá? Nesse meio. Porque se eu ficar conversando muito com Sifu, com mestre, com sensei, eu vou discutir, né? Então eu tenho que manter um distanciamento. E aí eu falei, cara, não dá, né? Mas eu tava de saco cheio do Aikido. Porque foram 5, 4 anos brigando, saindo de um dojo, brigando no dojo, brigando no outro, brigando com dojos inteiros. Eu tava de saco cheio já, né? O Aikido tem um pessoal muito difícil, tá? É isso que eu tirei dos 5 anos que eu estive lá. Muito machistas, as mulheres são muito submissas, elas não conseguem ver o machismo do próprio marido. O homem que tá dormindo com ela não consegue ver o machismo do próprio namorado. Então, assim, fica difícil, né? É uma mulher completamente limitada, assim, sabe? Uma mulher muito submissa, tá? Muita política. Tô falando as que eu conheci, tá? Mas eu conheci muita gente no Aikido, foi 5 anos, né? Então, de várias linhas, tá? Então não adianta falar, não, é dessa linha de Aikido. Não, são de todas, tá? Esse é o problema. É muito complicado lidar com eles lá. Aí eu peguei e fui pro ninjutsu. Pra quê? Achei que no ninjutsu fosse ser legal, né? Bacana e tal. Fui treinar no dojo do Sensei Galináceos. Pelo amor de Deus, gente. Assim, claro, eu não conhecia ele direito. No dojo dele eu achava legal. Tinha um barbudo lá que parecia um Bin Laden, sabe? Uma coisa... Dois policiais barrigudos, eu já contei isso aqui. Aí, chegou lá tudo bem. Nos primeiros meses, em arte marcial, é sempre assim, né? Nos primeiros meses é tudo legal, é a lua de mel, tá? Você acha que é tudo demais, pessoa super bacana com você. Começa a passar o tempo, você começa a ver o machismo deles, né? Porque eles não conseguem, né? Fingir que não são machistas por muito tempo. Isso vai aparecer em algum momento, né? E aí eu me lembro que apareceu um sujeitinho lá, com cabelo que parecia assim, sabe? Parecia que ele tava com uma touca na cabeça. Um cara que tinha lá. Acho que ele era vigia, sei lá. Um cara ridículo, né? Ridículo. E aí eu peguei, caí na besteira de falar que eu fazia Aikido, né? Aí ele veio falar do Steve Seagal. Quando você fala que você fez Aikido, todo mundo só fala do Steve Seagal, né? Parece que a única pessoa do mundo que fez Aikido foi o Steve Seagal, né? Aí tudo bem, né? Até conversava normal, tudo. Ele era uma pessoa assim, bem assim, sociável. Aí o que aconteceu? Foi passando o tempo,
Uma vez ele estava no WhatsApp, ele pegou, começou a me chamar para conversar no WhatsApp sem a minha autorização, né? Porque tem esses grupos de artes marciais que te colocam, tá? Eu não fico mais em grupo de arte marcial, tá? Eu saí de todos, graças a Deus foi um alívio. É menos burrice para ouvir, tá? Porque é um bando de homem, um querendo aparecer mais que o outro e falando verdadeiras burrices, tá? Idiotices. Então eu saí, não tô mais, foi um alívio. Mas eu tava nesse grupo aí, né? E esse cara do nada saiu e começou a falar de vídeos meus, né? Vídeos que eu punha no canal, que eu falava do ninjutsu e tal, né? E aí, uma hora, de repente, ele me chamou para sair. Foi assim que começou a confusão, tá? Porque assim, você vai ter homens nas artes marciais que não tem noção. Você não pode chamar qualquer pessoa para sair. Você só pode chamar uma pessoa para sair quando ela demonstrar que está interessada. O cara era completamente sem noção, não tinha estudo, não tinha conversa. Um cara completamente sem noção. Um absurdo, né? Assim, não tinha nem o que conversar com ele, um chato. Ficava corrigindo pessoas, horrível. Um cara muito ignorante, assim, muito sem noção. E aí ele pegou, me chamou para comer batata frita. Eu falei, não, eu não quero. Eu falei, olha, eu fiquei enrolando, né, dando desculpa. Por isso que eu falo, gente, é o seguinte, com homem você tem que ser assertiva, você não pode poupar, tá? Eu fiquei sem jeito de falar que eu não queria ir, eu fiquei enrolando ele. Falei, não, sabe, eu tô ocupada, vamos ver, sabe assim, mas eu não ia. Eu não ia porque quando eu quero sair com alguém, eu aceito na hora, tá? Assim, quando eu quero sair com alguém, eu saio. Eu não fico demorando para responder, né? Eu sou bem objetiva. E sou bem intelectual, bem racional. Para eu sair com alguém, tem que ser alguém mesmo, tá? E aí eu não ia, eu não estava afim de comer batatinha frita com ele, eu não queria ir para lugar nenhum com ele, não tinha nada a ver comigo, um cara chato, sem noção, sem conteúdo, sem estudo, sem nada, entendeu? Não tinha nada a ver. Só que eu fiquei enrolando ele, ao invés de eu ser assertiva, né? Hoje eu falo na lata, tá? Eu não poupo mais homem, porque assim, se você poupar o homem não vai te poupar. Esse cara começou a baixar nível, porque ele viu que eu não queria sair com ele. Ele percebeu, né? Ele viu, ele foi rejeitado, né? E homem, quando fica rejeitado, ele é um problema, né? Porque assim, a vida é assim, todo mundo é rejeitado, né? Diversas vezes já teve gente que não saiu comigo e eu fiquei numa boa, respeitei. Agora o homem não, tem homem que é problemático, ele é doente, ele tem problemas, né? De autoafirmação, então ele não respeita a pessoa. Deu uma brigaiada, esse cara acabou falando não sei o que pra mim, que não era também nada muito grave, mas aí eu dei uma nele. Aí foi assim, entendeu? Que deu uma brigaiada aí com esse cara, né? Dei um fora nele. E ele levou isso pro dojo, porque é o seguinte, o homem, ele é baixo. Como eu falei, o homem ataca em bandos e ele é baixo, tá? Ele não aceita um não. E ele tem que entender que ele vai ter nãos. Eu dei não pra um monte de homem. É sério, eu dei mesmo. Então, mas não quero sair, não saio, né? É uma questão de livre-arbítrio, né? Ele que procura uma pessoa igual a ele. Aí ele levou para os homens do grupo, né? Ele começou a criar problema no treino. Ele levou a dor de corpo, como ele levou um toco fora, quando ele ia treinar comigo, ele começou a criar problemas. E eu percebi que ele estava criando problemas porque eu tinha dado fora nele. E isso começou a me deixar muito nervosa. Muito nervosa. O que eu fiz? A pior coisa que a coisa que o homem menos suporta é ser exposto, né? Quando ele leva um fora, se você quer detonar um homem, se a mulher quiser detonar um homem, expõe que ele levou um fora na frente de todo mundo. Você vai ver como é que esse homem vai ficar. Você acaba com ele, tá? Tem algumas coisas que acabam com o homem, né? E uma delas é essa. Como ele me tirou muito do sério no treino, eu expus ele no grupo inteiro, tá? Falei que ele estava criando problemas comigo no treino, porque eu tinha dado um fora nele. E que ele tinha que aprender a respeitar, né? Uma pessoa que não queira sair com ele, ninguém é obrigado a sair com ele, né? Ele não é o rei da cocada preta, e nem da branca.
E ele tem que parar de confundir coisas, né? Uma coisa é treino, outra coisa é sair. E que eu não ia sair com ele. Ele não é do meu nível, não tem estudo, não tem como. Não tem nada a ver, né? Aí, o que aconteceu? Como era um grupo muito machista, né? Esse grupo só homem, um monte de homem, todos os homens ficaram juntos. Porque assim, o homem está queimando, né? Se tiver um, eles têm sororidade, os homens. O que infelizmente as mulheres não têm. Por isso que eles estão no poder. O homem tem sororidade. Se um ficar incomodado, todos ficam, né? Por isso que o homem está no poder. E é isso que falta para as mulheres, sororidade. Então, quando você mexe com o homem, você mexe com todos. Por isso eu fui percebendo na arte marcial. É bem assim, eles atacam em bando. Eles ficaram com raiva, pegaram a dor do cara. Porque eu detonei o cara no grupo, né? Eu expus ele. Aí eu comecei a sacanear, falar um monte de bobagens no grupo, só para desestabilizar. Eu dei uma desestabilizada na almarada, mas eles mereceram, eles eram bem do mal, tá? No ninjutsu, o dojo de ninjutsu foi um dos piores que eu estive. E olha que eu estive em dojos muito ruins, mas o de ninjutsu bateu o recorde do pior, tá? Ali era barra pesada mesmo, sabe? Nível baixo, aquele sensei horrível, Galinácio Júnior, horroroso, traía a japonesa, é um horror, tá? Mostrava umas fotos horrorosas, uma coisa horrível, tá? Eles eram bem baixos mesmo, bem problemáticos, né? Bem doentios. E aí eu peguei... E aí eu falei, cara... Agora eu vou detonar, vou falar um monte de bobagens aqui para desestabilizar esses homens. Ficaram bem desestabilizados. Tanto é que juntaram todo mundo lá e quiseram me tiraram. Mas eu já ia sair, eu não ia ficar lá, porque eu comecei a perceber, descobrir coisas, né? Junto com tudo isso, eu comecei a descobrir coisas, né? Daquela linha de ninjutsu, né? Deles, da história do ninjutsu, fui resgatando, eu vi que no ninjutsu tem um monte de mentira, né? As histórias não são verdadeiras, não tem respaldo histórico, né? Documental. Eu fui descobrindo que ninjutsu é uma arte nova, contemporânea, não é antiga, não é do Japão medieval, né? Não existiram ninjas em Japão medieval. Então comecei a questionar coisas lá e eles não conseguiam responder, o professor não conseguia responder, ele começou a se incomodar, né, com as minhas perguntas, tá? Então juntou tudo, né? Eu tive problema com esse cara, mas eu também comecei a questionar um monte de coisa, das leituras, né? Porque eles queriam só que lesse livros que tinham sido escritos pela escola deles. Eu comecei a achar estranho, por que tem que ser livros da escola deles, né? Tem alguma coisa estranha aí. Aí eu comecei a estudar, começaram a me falar que o ninjutsu tinha um monte de mentiras, que não era isso, que não tinha respaldo histórico. Aí eu falei, cara, não dá pra ficar numa arte assim, né? Eu não vou ficar numa arte assim que é mentirosa, né? Aí eu peguei e desisti, eu saí do ninjutsu. Dei uma brigaiada lá, tá? Mas assim, eu saí porque realmente comecei a descobrir um monte de mentiras lá. E aí, né, não fazia sentido, entendeu? Eu ficar numa arte que não tem nada a ver. E aí eu comecei a ver que as técnicas também eram meio furadas, entendeu? Juntou tudo, tá? Aí eu peguei e saí. Não fiquei no ninjutsu, não, saí. Mas foi um dos piores dojos em que eu estive de ninjutsu. Nossa, o dojo desse sensei Galinácio Júnior foi um dos piores que eu fiquei, assim. Eles eram bem do mal, bem machistas, uma pessoa bem problemático, assim, sabe? Uma coisa impressionante. Por isso que eu falo, né? Não é só no Aikido. Você vai ver problemas de machismo, assim, de homens assim, absurdos, completamente enlouquecidos, doentes, que não respeitam a mulher. Em todas as artes marciais eu vi isso, né? Eu vi no Aikido, vi no Ninjutsu, vi no capoeira, vi em outras artes, no Hapkido, eu vi em várias artes, né? Isso. No Inshu, eu vi no dojo, tô falando dos dojos, né, que eu estive, tá? Não é na arte, nos dojos. Então você vai ver. O machismo é muito forte na arte marcial. Muito. E é em tudo, né? Então você vai ter que saber se colocar, ser assertivo. Por isso que eu falo, não se envolva com eles. Mantenha o distanciamento daqueles homens, eu diria isso. Eu acho que se você quer durar na arte marcial,
Se você quer dar certo na arte marcial, você quer ter uma boa trajetória, não se envolva com eles. Não tenha o mínimo de conversa possível com eles. Se puder não conversar, melhor. Gente...